Olá, meu nome é Josiane, sou advogada, consultora jurídica para e-commerces e a convite da AGE estou aqui hoje para falar sobre política de vendas para o e-commerce. Antes de eu entrar no conteúdo, eu vou contextualizar o que é o e-commerce, o crescimento, o porquê esse modelo de negócio tem crescido exponencialmente. Vamos lá? Comércio eletrônico ou e-commerce é uma estrutura de negócio onde as transações econômicas, transações comerciais, elas acontecem por dispositivos eletrônicos. As pessoas ainda têm uma ideia equivocada que quem tem uma loja virtual tem um e-commerce, e não é. O e-commerce é se você vende pelo WhatsApp, se você vende pelas redes sociais, todos são canais do e-commerce que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, eu gostaria de que este conceito sobre o que é um e-commerce ficasse bem claro para vocês que estão nos assistindo. E-commerce é uma estrutura de negócio onde as transações comerciais elas ocorrem por meio de dispositivos eletrônicos. Vantagens de ter um e-commerce. Eu sempre gosto de reiterar quais são as vantagens, porque isso explica o porquê que o e-commerce cresceu tanto. E também em virtude da pandemia, que levou várias pessoas a buscarem este modelo de negócio, em virtude que as suas operações físicas estavam fechadas. Vamos falar agora um pouquinho sobre as vantagens de ter um e-commerce. Eu listei algumas vantagens, existem outras. Baixo investimento inicial. Hoje você consegue, com um custo pequeno, iniciar um canal de vendas online. Canal de vendas sempre aberto. Ele funciona 24 horas por 7 dias da semana. Com a pandemia, houve um levantamento onde se detectou que as pessoas começaram a comprar de madrugada. Então, é uma possibilidade que o e-commerce oferece e que a loja física, a operação física, não tem como oferecer. Possibilidade de ampliar a sua clientela. Sim, você não tem limites geográficos, você vai atender pessoas do Brasil inteiro. Então, isso abre uma possibilidade de você ter uma lucratividade acima do esperado numa loja física. Maior facilidade de administrar o negócio. Sim, porque o e-commerce hoje, como a gestão se dá toda por meios tecnológicos, você tem como gerir o seu negócio através de ferramentas. E isso te dá uma possibilidade de fazer uma gestão de qualquer lugar do Brasil. Mensuração de resultados. Hoje existem várias ferramentas que você pode mensurar quantas pessoas entraram na sua loja online, quantas pessoas foram até o carrinho de compras e não compraram. Enfim, você tem várias ferramentas hoje, até mesmo gratuitas, para mensurar os resultados diários da sua loja virtual. Integração com outros canais de venda. Você hoje pode vender pelas redes sociais, por marketplaces, pelo WhatsApp. Ou seja, você tem vários canais e vários deles gratuitos, onde você pode fazer a comercialização dos seus produtos. Avaliação dos clientes à vista dos outros consumidores. Sim, porque você pode obter avaliação positiva dos seus clientes, que vai estar ali na sua loja virtual para qualquer pessoa que acessar a sua loja visualizar, e a gente sabe que quando tem uma avaliação positiva, nós nos sentimos mais confortáveis para fazer a compra. Possibilidade de acompanhar a concorrência. Você pode acompanhar quem são seus concorrentes, quais são as campanhas que eles estão fazendo, como é que está sendo o retorno dos consumidores sobre aquelas campanhas, enfim. Se fosse uma operação física, você não teria como fazer essa mensuração. Trouxe algumas possibilidades, alguns diferenciais de uma loja online, mas existem outros. Aqui eu sempre tento trazer para quem ainda não tem um e-commerce, mas que gostaria de ter, quais são os pontos que devem ser avaliados. Primeiro, produto. Escolha sempre um produto e estude sobre esse produto.
Eu percebo, por trabalhar com empreendedores e com empresários, que as empresas com e-commerce que têm mais sucesso são aquelas que estudaram bem o produto que iam vender online. Não começaram vendendo vários produtos, vendendo poucos, mas com bom estoque. Público-alvo. Quem é o público que você quer atingir nas suas vendas online? São adolescentes? São mulheres? São homens? Estudar esse público-alvo. Estrutura tecnológica. Plataforma, ferramentas tecnológicas como RP, CRM, tudo o que ajudar a escalar o seu negócio através de, como eu falei antes, de mensurar, né, o que está dando certo ou não, é muito válido por e-commerce, porque ele é um canal de vendas que, como eu disse antes, fica aberto 24 horas por dia, por 7 dias da semana. Então, um e-commerce sem ferramentas tecnológicas, ele não tem chance de escalar e ter uma boa lucratividade. Fornecedor. A pandemia, ela nos trouxe verdades, né, que às vezes o empreendedor, o empresário não dava a importância que deveria dar. Como, por exemplo, ter sempre, no mínimo, 3 a 4 fornecedores para aquele produto. Com a pandemia, com as lojas, com as empresas fechadas, fábricas fechadas, houve uma escassez de insumo e isso também prejudicou o e-commerce. Então, aquela velha máxima, né, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Tenha mais fornecedores e estude se esse fornecedor ele pode entregar aquele produto em larga escala no menor tempo possível. Marketing. Um e-commerce sem marketing não existe. Por quê? Eu vou dar um exemplo que eu sempre costumo dar nas minhas consultorias e fica bem claro. É como se você abrisse uma loja numa rua que não passasse consumidores, ou numa galeria, no fundo da galeria, naquele espaço onde os consumidores não chegam até aquela loja. Ou seja, ninguém vai saber que essa loja existe. E a mesma coisa é no e-commerce, é nos canais de venda. Você tem que ter um marketing digital focado para publicizar a sua marca, o seu produto e para trazer clientes para começar a comprar no seu canal de venda. E uma consultoria jurídica. Eu sempre, não é querer puxar o assado, mas eu sempre digo para os meus clientes que às vezes eles ocorrem demandas judiciais ou notificações do PROCON, enfim. Por quê? Porque os seus processos internos não estão adequados ao que determina a lei. Para quem não sabe, existe um decreto do e-commerce e nesse decreto ele traz várias determinações que o empreendedor, o empresário, ele deve cumprir. Não só o decreto do e-commerce, como o Código de Defesa do Consumidor, a Lei do Marco Civil e outras legislações que incidem nesse tipo de negócio. Então, é importante você consultar uma consultoria jurídica para criar os seus canais de venda, para que estejam ali inseridos todas as determinações legais, para que não hajam problemas ali no futuro com o consumidor, com o fornecedor, que eu vou falar isso logo adiante. Tipos de comércio eletrônico. Nós temos alguns tipos de comércio eletrônico. Eu vou falar aqui das modalidades que eu atuo, que é o B2B e o B2C. Mas também existem comércios eletrônicos que são voltados para atender o governo, né, atender os órgãos públicos. Existe o tipo de comércio eletrônico voltado para consumidor e consumidor, né, plataformas que se vendem entre consumidores, mas eu trabalho com o B2B, que é o e-commerce de empresas para empresas, ou seja, onde se vende matérias-primas, insumos, de uma empresa fabrica para que outra empresa venda, e esta empresa vai vender para o consumidor final, e o B2C, que é o mais conhecido de todos, que é o fornecedor, o empreendedor, o empresário vendendo para o consumidor final. E o consumidor final ele pode ser tanto uma empresa que vai utilizar aquele bem para ela mesma, não vai revender, como ocorre no B2B, e
a pessoa física, né, que vai utilizar aquele bem na sua casa, no seu escritório, enfim. E aqui eu trouxe também um conceito, para ficar bem claro, né, que o B2B é nas relações comerciais entre empresas, e incide o Código Civil, e o B2C é nas relações comerciais entre empresa ou empreendedor e o consumidor final. E aqui incide o Código de Defesa do Consumidor. Eu fiz questão de trazer os principais e os mais usuais canais de venda de um e-commerce, porque ainda existe uma ideia equivocada sobre canais, sobre o que é o e-commerce, como lá no início da apresentação eu falei. Esses canais aqui, a loja virtual, loja de marketplace, redes sociais e o WhatsApp Business, foram os canais que mais cresceram na pandemia, por motivos que eu acho que todos vocês já devem ter percebido. Não tínhamos acesso mais às operações físicas e todo mundo começou a comprar, né, pela internet, em formato online. Várias lojas começaram a vender pelo WhatsApp e às vezes nas minhas consultorias, quando a loja me procura, ela diz, eu não tenho um e-commerce, eu só vendo pelo WhatsApp. Não, você tem um e-commerce sim, porque o WhatsApp ele é um canal de venda do seu e-commerce. Então, esses são os canais que mais cresceram, principalmente redes sociais, WhatsApp e loja em marketplace. Por quê? Porque vários empreendedores, né, por N motivos, por perda de emprego ou porque tiveram sua operação fechada, enfim, ou queriam começar a ter alguma lucratividade, né, procuraram esses canais para oferecer ao consumidor final seus produtos. Então, ninguém esperava, por exemplo, que o WhatsApp Business fosse crescer tanto e fosse se tornar uma máquina de vendas, que a gente costuma dizer hoje, né, nas minhas palestras, nas minhas consultorias, que é uma máquina de venda. Então, existe hoje toda uma política de vendas para o WhatsApp. Eu vou falar mais hoje sobre a loja virtual. Eu até vou falar sobre a política de vendas daqueles outros canais, mas eu vou me deter hoje na loja virtual porque eu percebo nas minhas consultorias e nas perguntas que me fazem nas redes sociais que as pessoas têm muitas dúvidas sobre política de vendas para uma loja virtual. O que deve constar, o que não deve constar, né? Como publicizar a comercialização dos seus produtos de uma forma adequada ao que determina a regulamentação legal. Então, eu costumo dizer que a loja virtual é a sede da empresa no âmbito virtual. Os outros canais, WhatsApp, redes sociais, loja e marketplace, é como você estivesse locando um espaço para vender. Eu brinco com os meus clientes que os termos de uso do Instagram, do marketplace, que aí tem vários, Mercado Livre, enfim, tem vários. Os termos de uso é um contrato e que as pessoas devem ler aquele contrato para saber exatamente quais são as condutas que são devidas e indevidas. E, por incrível que pareça, as pessoas não leem. E até mesmo o WhatsApp Business tem lá os termos de uso onde você deve ler o que cabe e o que não cabe, para não ter a sua conta de WhatsApp Business bloqueada, porque dependendo do tipo de violação, ele bloqueia e você não tem mais como ter acesso à conta de WhatsApp Business. Então, é importante que as pessoas tenham esse cuidado de ler os termos de uso se você está comercializando produtos por aquele canal. A loja virtual, qual é o grande diferencial que eu sempre digo para os meus clientes, que a loja virtual, se você não tem agora uma loja virtual, esse deve ser o caminho. O caminho sempre é você ter o seu espaço na web. Você pode vender por todos os canais, mas ter sua loja virtual, sim, vai ser um grande diferencial. E eu logo vou explicar o porquê. O empreendedor aqui, ele tem mais liberdade para tudo. Ele pode escolher o layout, ele pode escolher a segurança cibernética, as medidas antifraude, ele pode escolher que tipo de marketing ele vai fazer, ele pode escolher as formas de pagamento, como ele vai ofertar e também como ele vai formatar os documentos jurídicos que vão estar inseridos lá na loja virtual.
Ou seja, ele tem liberdade. E essa liberdade ele não tem nos outros canais, porque existem normas que ele deve seguir, né? Bom, agora eu vou trazer para vocês que têm esta vontade, gostariam de ter uma loja virtual, se é que já não tem, quais são os documentos que são essenciais estarem inseridos em uma loja virtual, conforme determina essas regulamentações legais que hoje incidem sobre o comércio eletrônico. A política de vendas, que eu vou depois conversar bastante sobre a política de vendas com vocês, a política de privacidade, a política de cookies. Hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que só para falar da Lei Geral de Proteção de Dados teria que fazer outra palestra, porque é uma lei bem complexa e que vai afetar sim o comércio eletrônico, né? Todos os empreendedores e empresários vão ter que se adequar à lei. A Central de Atendimento aos Titulares de Dado, que também é um outro documento que o comércio eletrônico, as lojas virtuais vão ter que inserir ali no site. Por quê? Porque eu, como titular de dado, como uma consumidora, eu posso ter acessado aquela loja virtual, eu posso ter comprado, e aquela loja, ela coletou os meus dados pessoais. E eu posso perguntar para aquela loja como ela, se ela coletou, se ela está utilizando, para que finalidade. Então, você vai ter que ter, né, um canal no site para que os consumidores, para que os usuários, os titulares de dados pessoais, entrem em contato com a empresa e façam seus questionamentos. E a empresa vai ter 15 dias para responder. Então, muitas lojas ainda não estão utilizando, mas no futuro bem próximo vão ter que se adequar e ter um canal de atendimento aos titulares de dados. E por último, a central de atendimento. Eu sempre trago esses documentos e às vezes as pessoas me questionam: Josi, mas a central de atendimento? Sim, a central de atendimento, o decreto de e-commerce, ele determina que que o consumidor ele tenha um atendimento rápido e eficaz pelos canais de venda. Então você vai ter que formatar a sua central de atendimento, que está lá às vezes, que você entra numa loja, acessa uma loja virtual e tem que preencher para tirar uma dúvida, ou tem um chatbot, aqueles robozinhos que você entra no chat, eles logo te respondem, enfim. Você tem que ter um canal para que as pessoas falem com a loja virtual. Aí eu vou trazer um exemplo. Se você estivesse numa loja física, você estaria ali conversando com os colaboradores, estaria pegando o produto, enfim, você estaria tirando as suas dúvidas quase que automaticamente, né? Na loja virtual você não tem essa possibilidade, então ela tem que colocar à sua disposição algum canal que você possa entrar em contato e reclamar, tirar dúvidas, fazer questionamentos sobre produtos, enfim. Então eu sempre digo para os meus clientes: coloquem lá um formulário que a pessoa possa entrar, ou crie um chat, ou coloquem alguma pessoa para atender, enfim. Depois eu vou falar sobre a central de atendimento com mais profundidade. Mas esses são os documentos que hoje uma loja virtual tem que ter no seu site. Vamos falar então sobre a política de vendas. O que é a política de vendas? A política de vendas nada mais é do que você explicar para o seu consumidor como é que é a comercialização dos seus produtos na sua loja virtual. Eu sei que às vezes as pessoas falam, tentam dificultar a política de vendas, só que elas estão errando. Por quê? Tentem imaginar, a sua loja ela pode ser acessada por uma gama enorme de pessoas de diferentes classes econômicas e sociais. Então, este documento, ele deve explicar, esclarecer para as pessoas como elas podem comprar, como é que é o passo a passo, como é que é o passo a passo da troca, da devolução, do frete, e se meu produto chega estragado, ou se meu produto não chega na data que deveria chegar, enfim, isso é a política de vendas. E aí eu sempre costumo dizer que a política de venda, ela é a base contratual. Por quê? Se ocorrer
algum problema com qualquer consumidor e ele acionar o empreendedor ou o empresário na justiça, se eu tiver uma política de vendas clara, objetiva, sem juridiquês, que realmente informe e esclarece o consumidor, eu diria que você tem 80% de chances de ganhar, de ter uma ação julgada improcedente para o consumidor. Porque você demonstra para o juiz, para o judiciário, que você está adequado, que você fez o seu papel, que era explicar para o consumidor como ele deveria comprar, como ele deveria trocar, como ele deveria devolver. E se ele não leu, aí é um problema que cabe a ele, né? Enfim, você fez a sua parte, você desenvolveu o que tinha que desenvolver, inseriu ele no canal de venda e ajudou ele a comprar através ainda da central de atendimento. E aqui eu sempre coloco que nunca utilizem modelos. Por quê? Isso assim, eu bato muito nessa tecla para os meus clientes. Às vezes, quando para eu trabalhar com isso, eu acesso muitas lojas virtuais. E a primeira coisa que eu vou olhar numa loja virtual é a política de vendas. E eu percebo, às vezes, muitas cópias. Porque quando eu olho ali os produtos daquela loja, a forma de troca ou a devolução não bate com o produto que ela vende. E tem que ser personalizado. Cada loja, cada operação tem uma forma, né? Contratou determinado meio de pagamento, contratou determinado operador logístico. Então a gente tem que esclarecer de uma forma clara, como eu disse anteriormente, para o consumidor. Ele não pode ter dúvida, porque no momento que ele tem dúvida, o que vai acontecer? Ele vai entrar na central de atendimento. E, se não acessar a central de atendimento, ele pode ir direto e fazer uma reclamação junto ao Reclame Aqui, junto ao Procon, enfim, de uma coisa simples vira uma bola de neve. Então, não copiem modelos. E hoje eu vou trazer um passo a passo para que qualquer pessoa consiga, pelo menos, começar a desenvolver uma política. Tá? E... já botei aqui, não copie documentos de outros e-commerces, né? Porque cada um tem as suas particularidades. E nem os modelos prontos da internet, tá bom, pessoal? Vamos lá. Quais são os assuntos que devem constar numa política de venda? Eu fiz questão de trazer esse passo a passo porque eu acho que você, observando o que é importante, você pode já começar a desenvolver a sua política. Né? Você está criando o seu e-commerce agora e não sabe muito bem por onde, então por isso que eu fui chamada aqui pela AGE para lhe ajudar. Vamos lá. Primeira coisa, você tem que informar que essa política de venda ela tem um objetivo, que é explicar como é que é a comercialização dos produtos no site, pela sua loja virtual. E informar os dados da empresa. Quando eu falo em informar os dados da empresa, é para colocar razão social, CNPJ, endereço físico, se tiver, dados de contato, telefone, e-mail. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas eu vou trazer aqui uma colocação que eu trago nas minhas consultorias. Um dos grandes receios do consumidor, até hoje, até abril de 2021, é a segurança. É comprar de uma loja que realmente exista. Eles têm medo, a maioria das pessoas ainda tem medo, de comprar de um fraudador, de comprar de alguma loja que é só fachada. Então eu sempre digo para meus amigos, para clientes, ficou na dúvida, pega os dados daquela loja e insere lá no Google, insere no Reclame Aqui, no Procon, né? Faça um levantamento pelas redes sociais, porque os sinais, as pessoas deixam rastros, né? Se elas não têm um bom comportamento comercial, elas deixam rastros. Então é importante, mesmo que você seja empreendedor, que você não tenha uma empresa ainda formalizada, é legal botar seu nome, seu CPF, para demonstrar que existe uma pessoa séria por trás daquele canal de venda. Ok? E coloque também o seu endereço físico. Por mais que você não tenha uma empresa formalizada, coloque o seu endereço físico lá, porque as pessoas elas se sentem mais seguras. Esclarecer quais são os produtos comercializados pelo canal e quem é o público final.
Quais são os produtos? Aqui você não precisa colocar todos os produtos, mas sim categorias. Como, por exemplo, aqui nessa loja virtual nós vendemos eletroeletrônicos, entre eles, e cito alguns. No final diz, se você quiser ter acesso aos demais produtos, entre na nossa loja e acesse a aba Produtos e ali vai estar colocada as categorias. Ou eu vendo roupa de cama, mesa, banho, coloque ali. E como eu disse antes, sempre diga para o consumidor que os demais produtos, enfim, a variedade de produtos que você tem está lá na loja e explique aonde ele pode clicar para encontrar mais produtos. E aqui vou fazer um parênteses. Eu acho muito importante que os sites das lojas virtuais eles sejam intuitivos, ou seja, que o consumidor ele consiga sozinho da casa dele acessar e achar rapidamente as informações necessárias. E eu vou falar sobre isso um pouquinho também. Então, sempre quando você estiver criando um canal de venda, você olhe para aquele canal e se coloque na posição do consumidor. Essa é uma regra que eu digo sempre para os meus clientes e dá certo. Se você não tem, pensa, se eu estivesse comprando, aonde eu gostaria que estivesse essa informação? A informação é um dos princípios das legislações, é o princípio da informação. Ou seja, você tem que informar para o seu cliente, já que ele não está num espaço físico visualizando a sua loja, seus produtos. Então, quanto mais informação você repassar para ele, mais assertiva e correta vai ser essa compra. Bem, eu vou continuar falando sobre o que deve constar em uma política de vendas, um passo a passo, como eu disse anteriormente. Informar como é o passo a passo para comprar na sua loja. E é um passo a passo mesmo, como se você estivesse falando com uma criança. Eu sempre digo isso para os meus clientes. Informe que ele vai ter que acessar a loja, que ele vai procurar os produtos, depois ele vai acessar as formas de pagamento, enfim, todo aquele caminho que ele faz até finalizar a compra, você vai explicar para ele que deve ser assim, que é assim que ele vai comprar na sua loja. Informe também quais são os meios e as formas de pagamento. E aqui eu faço uma ressalva. Coloque também os meios de pagamento no site abaixo, bem, por quê? Quando você coloca lá, nós aceitamos cartões, quais são as bandeiras? Por que eu lhe digo isso? Porque às vezes a pessoa vai olhar ali nas bandeiras e de repente ela não tem aquele cartão, ela nem vai seguir comprando, ela não vai entrar e fazer todo aquele processo, né? Então, voltando ao que eu disse anteriormente, informação nunca é demais numa loja virtual. Então você vai ter que informar o seu consumidor ou aquele prospect, que entrou na sua loja, está pela primeira vez olhando os produtos, quais são as formas de pagamento. É por boleto? É por Pix? É por cartão de crédito? Qual é a intermediadora de pagamento? Quando eu falo intermediadora, é a Mercado Pago, PayPal, PagSeguro, que são intermediadoras de pagamento que são integradas a uma loja virtual. Informe para o seu cliente, informe se ele pode parcelar aquele produto, se vai ter juros, se não, quais são os custos adicionais, informe que vai ter o valor de frete, informe se tem uma garantia especial para adquirir determinado produto, informe, sempre informe, porque aí ele não vai ter dúvidas no momento que ele estiver adquirindo o produto, ok? E esclareça quais são as opções de frete que a loja disponibiliza. É importante também você inserir lá que a loja disponibiliza por delivery, disponibiliza por correio, Pax, Sedex ou ainda que disponibiliza por meio de transportadora. Enfim, informe quem são os operadores logísticos e também informe qual é o prazo que o operador logístico vai levar. Geralmente, quando você compra um produto, automaticamente ali quando você insere o seu CEP, automaticamente dá ali o prazo.
Mas, se você tem mais de um operador logístico, como por exemplo o delivery, informe lá, olha, entregamos no máximo em 2 dias ou em 1 dia, porque às vezes você precisa que o pagamento, né, seja bem sucedido. Às vezes a loja vende por boleto, então ela precisa daquelas 48 horas, né, que a pessoa imprimiu o boleto, paga o boleto, enfim, que aquele valor entre na conta da loja para depois ela enviar o produto. Então você tem que informar ali na política de vendas que nas compras por boleto, né, o prazo vai ser em torno de 3 dias, enfim, cada loja tem as suas peculiaridades. Informe também por SEDEX, porque às vezes a loja ela contrata um operador logístico. Por exemplo, Melhor Envio. Isso aqui não é publi, tá, pessoal? Melhor Envio me veio agora porque hoje eu fiz uma reunião e que a Melhor Envio era o operador logístico da loja. A Melhor Envio, ela tem vários pacotes. Tem um pacote por transportadora, onde o consumidor vai pagar um pouquinho mais, mas tem uma agilidade maior na entrega. Tem um pacote por correio, por SEDEX, PAC, e às vezes se o produto é um produto menor, como por exemplo uma bijuteria, então ela tem, dentro do correio, ela tem também outras modalidades, além do SEDEX, PAC, enfim, que vai conforme o volume, o peso do produto. E também, às vezes, a mesma empresa ela também estava vendendo por delivery, ou seja, o motoboy atendia Porto Alegre, Canoas, que são cidades próximas aqui de Porto Alegre, ele atendia e tinha um preço único, enfim. E tudo isso foi descrito na política de vendas da loja, explicando os prazos, como eu disse antes, os valores, enfim. Explicar também os procedimentos em caso de entrega em local incorreto, com prazo de entrega expirado, entrega incorreta de mercadoria ou com a embalagem avariada. Por quê? Porque isso pode acontecer, porque a empresa ela está dependendo de um fornecedor que é o operador logístico. Isso pode ocorrer que o correio, a transportadora entregue no prédio ao lado, né? E você não saiba. Ou que entregue depois, se você tinha 5 dias para entregar aquela mercadoria e foi entregue no 10º. Enfim, a loja tem que explicar o que o consumidor vai fazer nessas situações. Primeiramente, inicialmente, o consumidor, eu sempre dou essa dica, que ele entre em contato pelos canais de venda com a loja, através de e-mail, através do telefone ou do chat, e fale, olha, eu comprei em tal dia e a minha mercadoria até agora não chegou. Que a loja ela vai aí buscar ver o que aconteceu. E aqui é importante também informar vocês que nesses casos, quando a mercadoria foi entregue de forma incorreta, ou avariada, ou enfim, né, ou faltando, às vezes a pessoa comprou um produto que tinha acessórios e chegou só o produto e não chegou os acessórios. Enfim, tudo pode acontecer porque depende de um operador logístico. É importante que vocês informem para as pessoas que elas podem cancelar aquela venda ou vocês vão enviar um produto que seja similar, do mesmo preço, ou ela pode escolher um produto na loja virtual, né, ou na operação física, se tiver, com aquele mesmo valor, enfim, dê possibilidades para as pessoas, para que não haja uma devolução. Uma devolução que eu digo não é uma devolução, uma rescisão, que a pessoa chega e diz, olha, eu quero cancelar, porque cancelamento é prejuízo para o empreendedor ou para o empresário. Então sempre dê possibilidades para as pessoas, porque pela lei elas podem cancelar sim, né? E vocês vão ter que devolver todo o valor que ela utilizou naquela compra, inclusive o valor do frete. Então é bem importante que a loja sempre ela ofereça essas possibilidades para o consumidor. Devolução dos produtos. O decreto do e-commerce, ele trouxe o direito do arrependimento, que também está lá previsto no CDC, no artigo 49. Eu nem vou entrar aqui na legislação. Eu vou explicar para vocês o que é importante estar expresso ali na política de vendas. A lei determina que
Você, quando está comprando para uma loja virtual, quando chegou o produto na sua casa e você não gostou em virtude do tamanho, da cor, ou porque o produto era menor, enfim, por N motivos, você pode devolver em até 7 dias. Esses 7 dias são corridos, ou seja, no momento, se chegou hoje no dia 1º, eu tenho até o dia 7 para entrar em contato com a loja e dizer, olha, não gostei e quero devolver. E mais, o consumidor ele não precisa fundamentar o porquê que ele não quer. Ele simplesmente pode dizer, não gostei, pronto. E a loja vai ter que fazer essa logística reversa. Ela vai ter que explicar para o consumidor como é que vai ser essa devolução. Ele vai ter que levar no correio, um operador logístico, como por exemplo uma transportadora que vai buscar na casa dele esse produto. Então, essa explicação tem que estar lá na política de venda. Como é que o consumidor vai devolver o produto para a loja? Tem lojas que oferecem no mesmo momento, olha, você não quer, em vez de eu devolver esses valores para você, você não quer utilizar no nosso site em 30 dias para comprar outra coisa? É aquilo que eu falei anteriormente, ofereça possibilidades. Porque na devolução, todo o custo que envolve é do empreendedor, é do empresário. O consumidor, ele não vai pagar mais nada, ele simplesmente vai devolver e você tem que fazer o reembolso, né, o estorno do que ele gastou, inclusive do frete. Então, ofereça possibilidades. Eu costumo dizer sempre para os meus clientes que devolução e troca é um ótimo momento para você fidelizar o seu cliente. Quanto mais bem atendido ele for nesses momentos, ele fica fiel àquela marca, àquela loja e vai comprar novamente. Troca de produtos. Aqui eu sempre reitero para os meus clientes, eu faço questão de esclarecer bem isso para vocês. Troca é por defeito, não é por cor, não é por tamanho, não é porque eu não gostei, é por defeito, defeito na peça. É um casaco que você comprou e veio sem botões, sabe aquele defeito? E aí tem prazos para essa troca ser feita. É 30 dias se for um produto que você perecível ou que for um produto que você detecte aquele defeito na hora, como eu falei agora do casaco, que você comprou um blazer e veio sem botão. Ou de um brinco que você comprou e veio sem tarraxa, ou você colocou e já quebrou. Então, você tem 30 dias ou 90 dias. Esses 90 dias são para aqueles produtos como uma geladeira, um fogão, uma TV, um celular. E ainda existe também o vício oculto, que geralmente ocorre naqueles produtos, como eu falei agora, TV, geladeira, que no dia a dia que o consumidor estiver utilizando, acontece o defeito e ele vai saber isso posteriormente, passando os 90 dias ou passando, enfim. E é importante que na lei está determinado que o empresário, o empreendedor, ele tem que fazer essa troca, independente se já tiver passado o prazo de 90 dias. Por quê? Porque aquele vício estava oculto, nem o consumidor sabia, e às vezes nem o empreendedor, o empresário não sabia também, era um vício que veio lá da fábrica, Então, é importante que você dê essa possibilidade sim, porque está na lei e você tem que cumprir a lei. Outra coisa também que eu vou trazer, e que é uma situação recorrente no comércio eletrônico, às vezes as pessoas fazem uma grande oferta de produtos e colocam ali, não é possível troca. Se o consumidor comprar alguma coisa e tiver um defeito e ele quiser fazer a troca e você não possibilitar essa troca, ele ajuiza uma ação, ele ganha, além do produto, ele ganha uma indenização. Então, troca sempre está na lei, então não tem discussão. Se tem defeito, tem que trocar. Independente se está numa promoção, se não está, ou às vezes eu já tive casos onde o meu cliente, que era um empresário, trocou o produto foi para o consumidor e esse defeito continuou existindo, porque era um lote de fabricação da fábrica que veio com defeito. E aí o empresário me ligou e disse, Josi, eu tenho que trocar de novo? Sim, tem que trocar, porque o consumidor não tem culpa de que ele comprou um produto para ele utilizar.
Se aquilo tem um defeito de fábrica, é seu dever, né, trocar o produto. Então, troca é uma coisa que sempre, é uma situação que sempre o empreendedor tem que ter em mente que ele tem que trocar. Quais casos ele não vai trocar? Quando aquele defeito foi por uso, ou mau uso, né? Ou quando não existe, porque às vezes, infelizmente, a gente lida com consumidores de boa fé e outros nem tanto. Então, às vezes, o consumidor, ele quer simplesmente trocar, passou o prazo de 7 dias, e diz, mas agora eu vou tentar dizer que o produto tem defeito. Então, lá na política de vendas, tem que estar claro o quê? Que esse produto vai passar por uma análise, vocês vão analisar, ou na loja, ou com o fornecedor, dependendo do tipo de produto que você vende, e que o consumidor vai ser avisado, né, se realmente existia defeito ou não, através de um laudo, né, pessoal, não é vocês que vão dizer, não tem defeito, não, tem que ter alguma coisa escrita, né, que possibilite, né, o consumidor de ler e ele ver que não existia defeito, que foi um problema por mau uso. Acontece às vezes, eu tenho alguns clientes que vendem joias, vendem sempre joias. E às vezes a cliente compra um material que está tudo explicado ali, que não deve ir para o mar, né? E a cliente compra e no outro dia está na água. E aí fica uma semana inteira na praia utilizando aquele produto na água direto e o produto começa a enferrujar, ou começa a perder a cor, enfim. E ela entra e diz, não, isso aqui tem um problema. Não, mas estava lá escrito que não poderia entrar no mar, não poderia tomar banho, enfim. Por isso é tão importante descrever o que pode e o que não pode, junto à imagem do produto, ou quando você entrega o produto chega e tem um manualzinho, né, de como utilizar. Leia, o consumidor tem que ler, você ofereceu essa possibilidade dele, né, se ficar claro para ele como ele poderia usar aquele produto. Então, na questão de troca, vamos recapitular, sempre colocar e esclarecer para o consumidor como vai ser feita essa troca. Ele tem que entrar em contato com a empresa, ele tem que mandar a nota fiscal, ele tem que mandar uma foto. Eu sempre digo para os meus clientes que eles coloquem lá na política de vendas uma aba onde o consumidor possa inserir a foto do produto, a foto, a nota fiscal, enfim, porque às vezes tu pede o número da nota, o número do pedido e o consumidor não sabe onde está, né, os dados. Então coloca lá, por gentileza, mande uma foto, que a pessoa tira uma foto do celular, tira uma foto do produto, foto da nota fiscal e explique como é que ele vai fazer. A gente vai lhe enviar, né, um documento que você vai lá no correio, não vai ter custo, enfim, passo a passo, tá? E também informar como aquele produto tem que ser devolvido. É na embalagem principal? Ou tem que estar todos os acessórios juntos? Né? Enfim, explica porque o consumidor não tem noção. Josi, mas não é normal. Sempre pensem assim, vou explicar como se estivesse explicando para uma criança. Né? O passo a passo, bem direitinho. Prazo, quando começa, quando termina. Outra coisa que é importante, que eu vou lembrando e eu vou lembrando baseado em casos de clientes que já tiveram problemas e a gente tem que aprender no problema, né? Quando acontece o problema é que a gente aprende e a gente tem que fazer o possível para esse problema não persistir e não voltar a acontecer. A troca, quando o consumidor está adquirindo o produto, lá na política de vendas, além de você esclarecer bem direitinho como é feita essa troca, você tem que esclarecer como é feito o estorno. E, principalmente, esclarecer o prazo que você tem para fazer essa troca. Em produtos menores, que são mais, por exemplo, que eu falei antes, uma bijuteria, né? Mas se for uma televisão, se for um fogão, se for um celular, você tem que esclarecer e esclarecer o pessoal que vai atender, que está lá de frente, que eu sempre digo, a linha de frente, que é na central de atendimento, que está lá conversando com o consumidor, que você tem 30 dias, do momento que o produto chega na sua loja, você tem 30 dias para fazer essa troca. Por que o legislador pensou em 30 dias? Porque é o momento que você vai mandar para o fornecedor vai olhar lá, vai mandar outro produto. Essa logística, então, ele te dá a possibilidade de em 30 dias você resolver aquele problema com o consumidor. Se em 30 dias você não resolveu, você vai entrar em contato com o cliente e dizer, olha, não conseguimos, nós temos 3 opções conforme determina a lei. Eu vou lhe devolver os seus valores, né?
incluindo frete, ou vou abater, né, vou lhe dar um abatimento, ou ainda você pode adquirir outro produto aqui na loja. Ofereça opções, né? Sempre ofereça opções e tente nesse momento, que é um momento chato para o consumidor, porque se ele comprou, ele queria usar aquele produto. Então, toda essa logística de entrar em contato, de tentar trocar, enfim, isso tudo, eu sempre digo que atinge a reputação daquela marca. Então, nesse momento é a hora de você demonstrar a boa fé, demonstrar que você valoriza o cliente e que quer tê-lo como cliente. Então, tome todos os cuidados. Por isso que eu digo, avise o pessoal que está na linha de frente, atendendo os clientes, que vocês têm 30 dias. Por que eu reitero sobre isso? Porque eu sou acostumada a chegar em reuniões e me contarem: Josi, o cliente liga toda semana para perguntar se o produto já chegou do fornecedor. Eu digo, mas é vocês que têm que avisar que o produto, no momento que chegou aqui na empresa, que foi no dia 5, né, vocês têm 30 dias, conforme a lei. Eu faço sempre um manual com todos os prazos. Quando as pessoas se apertam, que ela não lembra, ela vai ali e olha. Por quê? Porque aí o cliente ele fica tranquilo. Ele sabe, porque por ser uma loja online, por não ser uma loja física, por ele não estar no espaço, sempre fica aquele receio. Cabe a nós, empresários, empreendedores, tirar esse receio, né? Então, você tem que explicar. Explique, olha, conforme a lei nós temos 30 dias, que com certeza ele não vai mais ligar toda semana. Ele vai até, de repente, até notar na agendinha dele o dia que ele tem que entrar em contato com vocês. Descrever em linhas gerais como serão realizadas as promoções. Eu fiz questão de trazer esse ponto, porque em virtude dessas situações, as situações que já ocorreram nas lojas, de clientes meus, enfim, ou de pessoas que me procuraram em virtude que o consumidor tinha ajuizado uma ação, eu acho importante esclarecer que qualquer promoção que você faça no seu e-commerce, você tem que colocar uma aba e explicar as regras dessa promoção. Quantos produtos aquele cliente pode comprar? Dependendo do produto, dependendo da promoção, o cliente pode levar mais, enfim. Então, explicar quantos produtos pode levar, né? Formas, meios, formas de pagamento, quais são os meios, é à vista, é a prazo, né? Se for a prazo, como é que vai ser. Outra coisa também que é importante, explicar para o consumidor se aquela oferta vale para Porto Alegre e grande região, para todo o Brasil, informe, né? E principalmente, informe que, acho que vocês já leram, essa promoção vale até todo o estoque ser, né, vendido. Sempre, se você não colocar isso, coloque quantas unidades você está colocando, né, à disposição, ofertando para o consumidor. Porque qualquer ruído de comunicação pode ser motivo para uma ação judicial. Então, quanto mais vocês explicarem, eu faço sempre isso, converso sempre com meus clientes. Vai fazer promoção, não esquece de botar lá aquela aba, a abazinha lá que toca e abre, ó, tá aqui. Como é que vai ser essa promoção? Quantos produtos você vai poder levar? E depois que foi tudo vendido, por favor, não esqueçam de colocar indisponível em letras garrafais. Quando eu falo garrafais, é para o consumidor visualizar que aquele produto não está mais vendido. Porque caso contrário, já aconteceu comigo. A gente perde o nosso tempo de entrar em contato, de ligar e já foi vendido há 2, 3 dias, já não tem mais o estoque. Então, existe hoje já decisões, né, judiciais falando sobre o tempo que as pessoas esperam, enfim, o tempo que as pessoas elas disponibilizam ali naquela loja e não são mal atendidas ou não são atendidas. Enfim, então, todo cuidado é pouco em virtude que você está vendendo pelo formato online, você não está ali pessoalmente com aquela pessoa e a pessoa não está na sua empresa. Então, ela está acreditando no que ela está vendo ali nas imagens no site. Outro ponto que eu acho bem importante agora em falar sobre a troca é que nem todos os produtos podem ser trocados e nem todos os produtos podem ser devolvidos. Como, por exemplo, comida, produtos perecíveis. Você não vai comer a comida e dizer, não gostei e vou devolver.
Então, o direito de arrependimento, lá de devolução ou troca, né, ele não é para todos os produtos, a não ser que aquele alimento tenha algum problema, realmente estava, vou dizer, enfim, podre, alguma coisa assim, ou você abriu e tinha, sei lá, alguma coisa que não era, tinha uma barata, enfim, vou trazer exemplos esdrúxulos aqui para vocês entenderem. Aí sim, mas caso contrário, eu vou dar outro exemplo para vocês. Eu acabei de criar um e-commerce de vinho para um cliente e ele me ligou e disse assim, Josi, o que a gente vai colocar na política de vendas em relação a consumo? Porque eu trato com pessoas que conhecem os vinhos, né? E às vezes pode acontecer de tal safra, né, ter algum probleminha. E quando a pessoa prova o vinho, ela vai notar, porque ele é um conhecedor de vinhos, ela vai notar que o vinho não era aquele que ela esperava, enfim. Estou trazendo esse exemplo aqui, que é um exemplo bem real para vocês entenderem o que eu quero dizer. E aí a gente colocou na política de vendas que no momento que o consumidor, né, que o público desse e-commerce é um público mais especial, porque é um público que a maioria deles conhecem os vinhos e procuram os vinhos, né, determinados tipos de vinho, porque, né, são conhecedores de safras, enfim. E aí a gente mencionou na política que, se caso o consumidor, né, abrir a garrafa e sentir que o cheiro, a textura, enfim, né, não for aquilo que ele espera, ele entra em contato, mas não pode tomar a garrafa inteira, né? Então, tudo isso eu trago para vocês verem a importância de uma política ser clara, né, e ser personalizada. Ou seja, eu posso sim trocar um vinho, eu posso sim devolver um vinho. Chegou um vinho na minha casa que não era aquele que eu comprei, ou a safra veio errado. Sim, eu vou entrar em contato e vai fazer devolução, mas eu não posso abrir o vinho, tomar o vinho todo e depois querer devolver alegando, enfim. Né? Então as pessoas têm que ter bom senso, mas o empresário ele tem que ter essa visão do que pode dar errado. Eu sempre costumo dizer, eu estou aqui para ver o que pode acontecer e é muito importante que quem está ali todo dia vendendo os produtos, né, traga para a política de vendas aquelas situações que são mais corriqueiras, mais recorrentes e que são as dúvidas dos clientes e insira ali na política, né, como serão resolvidas. Então, se eu, por exemplo, chego no e-commerce, acesso um e-commerce de comidas naturais ou de produtos naturais, farinhas, enfim, se no momento que chegou na minha casa eu abri e já consumi, a não ser que tenha, porque às vezes pode ocorrer, mas caso contrário, né, a regra é que no momento que eu abrir e consumir, eu não posso querer devolver o produto. Então, mas isso tem que estar expresso lá na política de vendas, porque o consumidor ele não tem esse conhecimento. Vamos adiante. Bem, vamos falar agora sobre central de atendimento. Fiz questão de trazer esse slide e até coloquei a central de atendimento num slide sozinho, sem mais ter outros pontos a serem inseridos. Por quê? Eu acredito, principalmente pela prática que eu tenho, que é na central de atendimento que ocorrem, que são geradas demandas judiciais ou que os clientes são fidelizados. É um ponto-chave do e-commerce a central de atendimento. E aí eu trouxe para vocês o que não pode faltar, né? Informar quais são os canais de comunicação. E-mail, telefone, chat, enfim, informe tudo, né? Tenha sempre mais de um canal, porque às vezes o consumidor naquele momento ele só tem aquele para entrar, ele não tem os outros. Então informe, amplie esses canais para que as pessoas tenham essa mobilidade. Também colocar, que às vezes eu percebo que não tem, informar um horário de funcionamento. É horário comercial das 9 às 18 horas, os dias, de segunda a sexta. Por que eu falo isso? Parece uma coisa tão, né, simples, mas eu sempre digo que o óbvio também tem que ser dito, né? Porque as pessoas vão comprar no sábado, vão comprar no domingo, vão comprar de madrugada e às vezes elas vão ter dúvida. Então, se está lá o horário de atendimento, elas vão ficar mais calmas, digamos assim, dizer, não, eu não
vou agora fechar a compra porque eu tenho essa dúvida, mas eu vou entrar, ou vou mandar um e-mail, ou eu vou, às vezes, nas empresas, nos sites, tem o chatbot, que são os robozinhos que eles são alimentados com as perguntas mais frequentes, com as dúvidas, enfim. E aí o robozinho automaticamente responde. Mas nem todos os e-commerces têm chatbot. Então, quando a pessoa observa que tem um horário de atendimento, ela vai entrar naquele horário de atendimento. E aí, nas minhas políticas que eu faço para os meus clientes, eu coloco os dias da semana, coloco que em feriados, enfim, não vai estar funcionando e que a empresa tem até 5 dias para solucionar, né, para entrar em contato. Aí vocês me dizem, 5 dias? Não, 5 dias é o prazo da lei. Claro que para você fidelizar o cliente, você vai entrar antes em contato. Mas eu sempre gosto de colocar os prazos para o cliente visualizar e ter mais calma e mais tranquilidade, porque senão ele fica toda hora entrando em contato. Então ele sabe que vocês vão responder em até 5 dias. Claro que você vai responder de preferência no mesmo dia. E a central de atendimento, eu sei porque eu treino as pessoas para atender os clientes na central de atendimento. Então ali você vai ter que repassar para os colaboradores, ou se for você que estiver atendendo, você vai ter que ter em mente aquela política de vendas. Você vai ter que ter lido a política de vendas várias vezes e saber exatamente como é que é feita a troca, como é que é feita a devolução, se o cartão de crédito não está passando, enfim, você tem que entender, né, toda essa comercialização dos seus produtos, porque as pessoas vão entrar em contato e vão perguntar. E no Brasil, acho que isso também, eu sou um pouquinho assim, às vezes as pessoas não leem as coisas, né? A gente não tem esse hábito de ler os termos de uso, a gente não tem o hábito de ler a política de vendas, a gente não tem o hábito, a gente vai muito assim pelo achômetro, né? E o que ocorre? As pessoas acabam entrando em contato com a central de atendimento para perguntar o que está escrito já na política de vendas. Mas é seu dever, é o seu compromisso com o seu consumidor, é orientá-lo. Então, você ou o pessoal que trabalha na central de atendimento tem que saber passo a passo o que está descrito na política de vendas. E mais, de preferência, saber prazos legais. Aí vocês vão dizer, Josi, é difícil. Mas hoje a gente tem o Google, gente. Então, qual o prazo para fazer uma troca? Qual o prazo para fazer uma devolução? Que eu trouxe ali 7 dias, 30 dias, 90 dias, né? Mas eu quero trocar uma geladeira, eu vou levar 90 dias. Existe na lei, não tem um prazo específico, mas tem uma determinação que produtos essenciais, eles têm que ser trocados mais rapidamente do que os outros. Então, esses grandes players do mercado que vendem esses produtos, que sabem que a pessoa comprou uma geladeira para usar no outro dia, eles facilitam essa troca. Então, assim, outra coisa, o cartão de crédito deu um problema. Você tem que ter uma noção, né, do dia a dia, né, do boleto, quantos dias? É 48 horas, né? Mas eu comprei hoje, quanto que vocês vão postar o meu produto? A gente leva até 2 dias, porque isso está dentro da lei, leva até 2 dias para postar o seu produto, porque primeiro a gente tem que receber, ser sinalizado que aquela compra foi bem sucedida, ou seja, que deu tudo certo, e aí a gente manda para a expedição para enrolar o produto, enfim, né, para depois enviá-lo. Então a gente coloca lá em até 2 dias úteis, esse produto, após o pagamento, vai estar sendo enviado. O que eu quero dizer com tudo isso é, quanto mais informações você disponibilizar nesse documento e o pessoal que atende a linha de frente, eu costumo dizer linha de frente, porque é aonde os problemas ocorrem, que está atendendo o consumidor, ele tem que ter essa noção. Ele tem que dar respostas assertivas, não deixar, né, o consumidor inseguro. Porque no momento que o consumidor estiver inseguro, ele vai procurar quem? O Reclame Aqui, o Procon, ou vai procurar no Google e às vezes não vai ter uma resposta que seja adequada ao seu e-commerce. Então, tome esses cuidados. E aqui eu fiz questão de trazer um dos principais problemas que leva, né, ao ajuizamento de ações judiciais. Processo de comercialização de produtos não ser estruturado conforme as diretrizes legais.
que é um resumo do que eu falei hoje com vocês. Esse processo de comercialização dos seus produtos, no seu site, no seu WhatsApp, nas redes sociais, ele tem que ser claro. Ele tem que ser claro e tem que estar conforme a lei. Às vezes, eu vou dar um exemplo para vocês, eu acesso algumas lojas virtuais e observo assim, prazo de troca e devolução, 7 dias. Devolução 7 dias, troque até 30 ou 90. Né? Então, assim, tá lá. Aí o consumidor ele não tem noção, não é obrigado a saber de legislação, ele vai lá e compra, e aí outra pessoa diz, não, mas isso está errado, é 30 dias, ou sei lá. E aí começa a discussão. Né? Então é importante que o processo de comercialização da sua loja esteja adequado. A ausência de boas práticas para manter uma reputação online, que é a central de atendimento, né? Que é você atender bem o seu cliente e municiá-lo de informações. Estou vendendo um produto, coloque lá as características do produto. Eu sempre trago o exemplo do blazer, que todo mundo entende. Quando eu compro muito online, quando eu vou comprar um blazer, uma camisa, eu gosto de saber, esse blazer é de linho, esse blazer, de outro tecido. Eu gosto de saber qual é o tecido daquele blazer. Eu gosto de saber o tamanho, né, as medidas. Não adianta eu botar PMG, porque não adianta, porque tem gente que usa PP. Então coloque as medidas. A mesma coisa se você vai fazer um e-commerce de roupa de cama. E aí a colcha. E esses dias eu criei um e-commerce, ajudei a criar um e-commerce, e a gente desenhou uma cama com as medidas. Então quando a pessoa acessa e vai comprar, ela olha assim, a medida assim, é assim que eu tenho que medir, porque as pessoas não sabem como elas têm que medir. Então é você que tem que explicar. Então, essas boas práticas de municiar o consumidor de informações para fazer uma compra assertiva vai gerar um retorno legal nas redes sociais, na própria loja virtual, as pessoas vão dar depoimentos, né? E não sei se vocês sabem, mas a melhor campanha de marketing é saber que outros consumidores compraram e foram bem atendidos, enfim, o consumidor gosta de observar como é que está, né, os reviews, né, o que o consumidor está falando, né, sobre aquela loja, sobre os produtos. E a ausência de padronização interna. O que eu quero dizer com isso? É aquela padronização do tipo, comprou, vai para a expedição, né, há quanto tempo, que tudo padronizado. Lembrem que o comércio eletrônico ele trabalha 24 horas por 7 dias da semana. Você tem que ter uma padronização interna. Desde o momento que a pessoa acessa, que fechou, finalizou a compra, ou seja, quantos dias eu tenho para postar o produto da pessoa. Se o produto teve algum problema, né, como é que eu passo a passo? Eu tenho que ter essa padronização com os meus colaboradores internos, para que todo mundo, né, haja conforme está lá previsto, que é o padrão do e-commerce. Porque eu vejo, observo, principalmente nas empresas que eu já prestei consultoria, que às vezes o problema era na padronização. Ou seja, quando o produto era vendido, daqui a pouco, aliás, tem uma frase que eu sempre digo, que o coração do e-commerce não é o site, mas sim a expedição. Porque é na expedição que acontecem os erros. Manda o produto que não era, ou esqueci de colocar ali na hora um acessório dentro da caixa, né? Enfim, e tudo isso gera, né, uma reputação, gera comentários, né, inadequados na loja, o consumidor fica chateado, né, está esperando aquilo para usar, ou de repente era 2 dias para postar e postou no 5º dia e a pessoa tinha uma festa para ir com aquele produto, com aquela roupa. Então tem que ter muito cuidado. Loja online é padronização. Continuando, eu fiz questão de reiterar já o que a gente estava conversando. Qual é a ação judicial mais recorrente no e-commerce? É as ações consumeristas. Em virtude de tudo que a gente conversou hoje, os maiores problemas que se dão hoje no e-commerce, em relação ao dia a dia do e-commerce, a operação, é com o consumidor. Por ausência de informação, ausência de padronização, ausência de não inserir as informações corretas conforme determina a lei. E a consequência da ausência de uma política de venda clara, objetiva, né, que envolve a comercialização do e-commerce,
e a ausência de treinar as pessoas que vão atender o consumidor gera reclamações no Reclame Aqui, no Procon, e gera reclamações judiciais. E eu tenho uma frase que eu utilizo sempre com os meus clientes, que a prevenção ela é muito mais barata do que o prejuízo. Qualquer ação judicial que vá ser ajuizada pelo consumidor e vai parar no JEC, que é o Juizado de Pequenas Causas, né, que é porque o produto não chegou na data devida ou chegou com algum problema, parte no mínimo de R$3.000, dependendo, vai depender do caso concreto. Então, você imagine um e-commerce que está crescendo, escalando, vendendo para o Brasil inteiro, só que não estruturou bem, né, tudo que a gente conversou hoje. Ele pode gerar, em um mês, várias ações judiciais. Ou seja, vai impactar, né, a lucratividade dele pagando indenizações. Porque nós temos no Brasil as legislações, o Código de Defesa do Consumidor, Decreto do E-Commerce, eles são, não vou dizer que favoráveis ao consumidor, mas sim, eles tratam o consumidor de uma forma, eles privilegiam o consumidor, por quê? Porque o consumidor ele não sabe nada sobre a sua loja virtual quando ele acessa, né? Você que sabe sobre como é feita a troca, sobre o produto, sobre as características, você, enfim, é o risco do seu negócio, né? Você que quis colocar aquele negócio e vender para o consumidor. Então, essas legislações elas vieram para equilibrar essa relação entre o consumidor e o gestor, entre o empreendedor, o empresário. Então, você tem que ter muito cuidado para ter bem formatado a sua política de venda, o pessoal ter bem treinado no que vai falar para o consumidor para evitar prejuízos que poderiam ser facilmente evitados se tivessem sido, a política de vendas tivesse sido adequada, enfim. E para finalizar, eu trago essa mensagem final. Não negligencie o principal documento que deve ser inserido na sede da empresa no ambiente virtual. E aqui eu faço questão de dizer, não é só empresa, se você empreende, se você não formalizou uma empresa ainda e pode vender por qualquer canal, né, independente de ter loja virtual ou não, você tem que sim ter uma política de vendas. Eu vendo pelo WhatsApp, você tem que ali informar para as pessoas sobre tudo isso que a gente conversou hoje, mas de uma maneira mais sucinta, mais resumida. Eu sei porque eu faço políticas de venda para o WhatsApp, né, com informações mais resumidas. E também nas redes sociais, coloque lá nos ícones FAQ, né, aquelas perguntas mais recorrentes, coloque lá no Linktree uma política de vendas mais resumida, explicando como é que é a troca, a entrega, enfim, sobre todos esses pontos que nós falamos hoje. Não negligencie, porque se negligenciar pode sim gerar não só uma demanda judicial, mas gerar reclamações no Reclame Aqui. E aí eu vou lembrar vocês lá do início, que geralmente quando eu entro numa loja virtual ou acesso a um perfil comercial, eu sempre tento saber quem é aquela pessoa se eu estou comprando pela primeira vez. E eu posso pegar os dados e colocar lá no Reclame Aqui, inserir no Reclame Aqui. E se tiver muitas reclamações, eu nem vou continuar comprando. Então é bem importante. Enfim, eram essas informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenham sido úteis, práticas e que vocês consigam aplicá-las imediatamente nos seus canais de venda. Hoje eu falei sobre loja virtual, mas também tudo isso pode ser adaptado para uma rede social, para um WhatsApp, até mesmo para as lojas em marketplace. Tá? Deixo aqui o meu Instagram. Né? No meu Instagram, diariamente, eu posto dicas, falo sobre o dia a dia do e-commerce. E todo mundo que acompanha o meu perfil costuma dizer que é uma consultoria gratuita e bem legal, assim, que as pessoas sempre conseguem trazer aquelas ideias, enfim, aquelas dicas para o dia a dia da operação delas. Muito obrigada